centro cultural do judaísmo, o centro intelectual do judaísmo, aliás, o centro intelectual de todas as religiões era o mundo germânico, né? E o judeu alemão, até os eventos que culminaram na Segunda Guerra Mundial, ele era o mais bem integrado da Europa, né? Até que vocês estão me ouvindo? Sim, Então, pode falar. perfeitamente. O Marco Campos veio me reclamar dizendo que o som está baixo. Já Eu mexeu, realmente não sei o que mexeu. fazer. Já resolveram já, Matheus. Então, o pessoal tá acompanhando os comentários aqui. Obrigado aí, pessoal que comentou. Já já vou ler os comentários de vocês, tá? Obrigado. Pode retomar, Matheus. Você tava falando sobre os judeus germânicos. O judaísmo tem duas grandes nações, né? Os judeus sefarditas, que são os judeus provenientes da Espanha, os sefaradim, e os askenazim, que são os judeus germânicos, Certo. que depois das várias expulsões do Sacro Império Romano Germânico, eles foram em grande parte para os países do leste europeu, especialmente a Polônia. Uhum. A Polônia era chamada Paradisum Judaeorum, paraíso do judeu. Interessante. Importante, né? E uma coisa que é curiosa, percebam o seguinte: os judeus germânicos, eles foram os mais assimilados. E grande parte deles lutaram pela Alemanha durante na Primeira Guerra Mundial. Muitos deles se sentiram extremamente traídos. Com razão? Com muita razão. Uhum. Com muita razão. Os judeus alemães, eles eram tão assimilados que praticamente não havia mais rabinos na Alemanha. É uma coisa que é importante que se diga o seguinte: o judaísmo da Alemanha, ele era o judaísmo reformista. E o judaísmo reformista dessa época era um judaísmo reformista muito mais liberal em certas coisas do que o de hoje. Por exemplo, a circuncisão raramente era praticada entre os judeus alemães. Que o judaísmo reformista, ele tem a sua origem, né, como Gershon Scholem aponta, no movimento do Sabbatai Zev, né, que é o movimento messiânico do judaísmo, né? Uhum. Porque houve isso quem fala é o Gershon Scholem, que é um dos fundadores intelectuais do Estado de Israel, não do movimento sionista, atenção. Certo. Ele é um dos fundadores intelectuais do Estado de Israel, um dos fundadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele aponta o seguinte: o movimento judaico reformista foi fundado por discípulos do Sabbatai Zev, né? Para quem não sabe, o Sabbatai Zev foi um sujeito que proclamou ser o Messias, eu acho que no século XVIII ou XVII, e que ele se autoproclamou o Messias, né? E 90% dos rabinos da Europa, ao menos, mas não todos, reconheceram, não tem para onde correr. Dessa vez, né, o negócio deu certo, né? Dessa vez o negócio deu certo, é ele mesmo, não tem para onde correr, né? Agora não dá mais para negar, é ele de fato o Messias. Aí ele criou um movimento sionista, dizer assim, um movimento de retorno para a Terra Santa, né? Certo. E nisso aí, 1666, o Marco Campos está falando aqui, é o século XVII, né? E nisso aí, ele reuniu, muita gente vendeu casa, etc., para fundar um exército para retomar a Terra Santa. Nisso aí, ele levou uma peia do Império Otomano, o Sabbatai Zev, e foi obrigado a se converter ao Islã. Mas muitos dos seguidores dele
continuaram formando movimentos místicos, né? Era um negócio muito bizarro, porque ele falava de inversão da Torá, que a Torá tinha que ser invertida, que tudo que era proibido pela Torá teria de ser permitido. Pensou? Tudo que é proibido pela Torá teria de ser permitido. E, como aponta o Gershon Scholem, os fundadores do movimento judaico reformista, em grande parte, né, a grande maioria, ele fala disso no Major Trends of Jewish Mysticism e também no livro dele sobre os sabatais, quase 90% eram originários de um background do sabatai, né, de discípulo do sabatai. Né? Certo. E existe quase todos, e existe um rabino chamado Marvin Entelman, né, que tem um livro em 2 volumes, To Eliminate the Opiate, né, que fala exatamente sobre seitas ligadas ao Sabatai, que existem até hoje, e o seu impacto até hoje. São Né? ramificações, então, desse autoproclamado Messias do século XVII. Até hoje ainda tem. E isso aí é rabinos, né? Rabinos muito sérios, né? Como o Gershon Scholem, como Marvin Entelman, né? A elite intelectual do judaísmo discute isso aí, os efeitos do movimento do Sabbatai Zev, né? Tanto em grupos do judaísmo reformista, quanto até mesmo em grupos que são contra Israel. Né? Uhum. Também tem grupos que são contra Israel, que são também derivados do Sabbatai Zev. Né? Isso aí você tem um movimento, né, messiânico com muitas tendências políticas. Deem todos o like, né? Eu posso fazer aqui um pouco de propaganda? Pois é, Pode, o claro. Theodor Herz Fique à percebe o vontade. seguinte: o sionismo ele é um movimento relativamente recente, final do século XX. Não. Final do século XIX, perdão. Final do século XIX, né? Estou com um pouco de fome, né? Ou agora, né? Quando terminar aqui eu vou comer, porque o dia de hoje foi muito cheio. Muito Final do prazer. século XIX. Percebam o seguinte: todo o processo de estabelecimento do Estado de Israel durou menos de 70 anos, da ideologia começar, do começo da ideologia até a implantação do Estado de Israel. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Matheus. Aproveitando que você fez essa exposição falando sobre esse Messias aí do século XVII, esse movimento não pode ser considerado como uma gênese do sionismo? Quais seriam as diferenças para esse movimento mais moderno? Tem a ver em alguma coisa. Porque, veja, o Sabbatai Zev, ele pregava o quê? Que a lei judaica não deveria ser apenas abolida, como no caso do cristianismo, deveria ser invertida. Certo. Deveria ser, na verdade, invertida. Nisso aí, tudo o que é proibido pela Torá deveria ser permitido e em alguns casos, até fomentado. Uhum. Foi que o apoio ao Sabbatai foi mais forte. E A o Alemanha fato dele incentivar o retorno à Terra Santa, né, a aliar, isso aí não seria considerado aí uma gênese do tem a movimento por ver, conta disso? tem a ver sim. Aliás, essa ideia de retorno dos judeus a um único lugar, isso aí tem a origem na Cabala do Lúria, né? Tem essa ideia de que deveria retornar todos os cacos de luz perdidos a um único lugar. Tem a ver com essa origem, mas nesse processo, o judaísmo tem um longo movimento de relativização da lei judaica. Uhum. E uma das manifestações disso é o quê? O movimento de reforma. O movimento de reforma judaico, né? Que ele começa em Hamburgo, que Hamburgo
era o QG da turma do Sabbatai na Europa, né? Era o QG do pessoal dele na Europa. Hamburgo, junto com Praga, eram os QGs da turma do Sabbatai na Europa. Hamburgo é a origem, isso aí o Gershon Scholem aponta, Hamburgo é a origem do judaísmo de reforma. O que é o judaísmo de reforma? Os judeus devem se comportar de uma forma supostamente ética, de uma ética piônica, digamos assim. Uma ética que é muito vaga e, na verdade, a lei judaica seria agora opcional em nome de uma suposta ética. O que é essa ética? Aí é uma coisa que vai ao gosto do freguês. Os primeiros tinham um background de idealismo alemão. Inclusive o Luria, né? Não, o Scholem, comenta o seguinte, o Gershon Scholem, que os fundadores do judaísmo reformista, o judaísmo reformista é a mistura de Kant com Sabbatai Zev, né? Nos livros dos antecessores do movimento reformista, mistura lá a citação do Kant com citação do Natan de Gaza, com Sabbatai Zev. É a síntese entre o idealismo alemão e o judaísmo. Certo. O idealismo alemão tem esse elemento do Folos, que vem do Fichte. Essa ideia de que se deve valorizar os valores de um povo, né? Uhum. Tempo, com a influência de Caros, de Ernst Haeckel, etc. Isso ganha, inclusive, um tom racial. Nisso aí, durante esse processo que se chama Haskalah, o iluminismo judaico, começa a surgir uma tentativa de explicar o judaísmo e o povo judeu como um foro em um movimento nacionalista. E percebe o seguinte, o movimento Fichte, além de ser um movimento nacionalista, é um movimento militarista. Uhum. Isso é perceptível, né? Mesmo as pessoas que não entendem muito sobre o tema acabam percebendo isso. O sionismo pega essas tendências. Existência de um foro, de um povo, codifica o negócio como uma nação, é fundamentado em uma ideia de língua comum, tanto que ocorre a revitalização do hebraico, que era uma língua que já era morta na época em que os judeus foram expulsos, né? Lá da Terra Prometida, a língua que era falada era o aramaico, de fato. Revitalizam o hebraico, por quê? Porque um dos elementos centrais desse foro, nesse nacionalismo prussiano, é a ideia de uma língua comum. Uhum. E começa a surgir em certos momentos, inclusive, uma explicação em tons meio raciais. Quando você junta todos esses elementos, você tem o quê? Uma ideologia nacionalista judaica dos moldes prussianos. Falta então o quê? O território. No início, o Theodor Herzl pregava o seguinte, que o judaísmo deveria se fundir ao cristianismo. Que a solução seria que os judeus se convertessem e continuassem existindo como organização étnica dentro do cristianismo protestante. Uhum. Problema que começam a surgir nessa época muitas ideologias com um teor racista. Isso no século XIX? Isso no final do século XIX, início do século. Certo. O antissemitismo começa a ganhar tons raciais. E, inclusive, nessa época, você tem um movimento da eugenia. Uhum. E nisso aí,
muita gente começa, muitos antissemitas começam a desfocar o seu antissemitismo da pauta religiosa ou econômica para a pauta racial, Sim. pelo fato de que os judeus são uma outra etnia que tem dentro da Europa. Uhum. Começaram a dar isso aí tons raciais. Sim, é bom Ou você. seja, Só um ponto rapidinho. É bom você ressaltar isso daí, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo pode se perguntar assim: não, mas como assim antissemitismo a partir daí? Antes não tinha perseguição contra judeus? Não tinha caso de tinha guerra? Tinha, mas eram relacionados, como você disse, à religião, né? Já nesse ponto religião, em diante passou a ser algo racial, né? Algo étnico, digamos assim. sim, a religião e também a questão da economia, né? Sim. Porque tipos, né? Porque essa questão bancária, porque, por causa da relação do judaísmo com essa questão bancária, porque no passado você tinha o Instituto da Arenda, né? Os reis eles vendiam o direito de arrecadação de impostos em uma determinada terra, né? E muitas vezes os judeus adquiriam, né? É, essa questão da Arenda é algo que pouca gente, inclusive, acho que vai poder te explicar. Mas essa explicação aí eu tive já com o meu pai dentro de casa. Não, Mateus, era o seguinte: os reis eles vendiam em troca de dinheiro, geralmente em momentos de crise, o direito de arrecadação de impostos para os judeus em um determinado lugar. O nome desse instituto era Arenda. Percebam que é um termo do espanhol, porque antes da Inquisição, antes do decreto de Alhambra, a Espanha era um lugar que tinha mais judeus, e os judeus sefarditas eram o ramo majoritário do judaísmo, e não os askenazes, como hoje é o caso. Né? Como já, aliás, como antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, quase 90% dos judeus eram askenazes. Os judeus sefarditas, em grande parte na Europa, eles se assimilaram muito por causa até do fracasso do sabateísmo, do fracasso do Sabbatai Zev. Uhum. É uma das razões pelas quais os judeus sefarditas se assimilaram muito nos países onde eles se refugiaram. Muitos Entendi. deles já tinham práticas cristãs na Espanha, isso é uma coisa que é pouco falada. O sefardismo já foi o ramo majoritário do judaísmo. Mas eles também não se reproduziam muito, porque o judaísmo sefardita ele já é mais laxista, ele tende a permitir mais coisas que o judaísmo askenaz. Então, veja, com esse problema, falta terra. Então, o Hertz, que antes defendia uma conversão dos judeus ao cristianismo, especialmente o protestante, uma vez que surge essa questão racial, ele começa a pensar, não, só isso não é mais o suficiente para você acabar com o antissemitismo. É só usar aqui. Vamos pegar esse nacionalismo judaico e vamos transferir os judeus para uma terra que tem que ser o ideal, que ser a terra de Israel, que nessa época, né, estava sob o domínio do Império Otomano, mas o Herzl logo vai para Constantinopla fazer lobby, né? Ele em Constantinopla faz amizade com o sultão, faz amizade com a família Rothschild, etc. Quando o Império Otomano cai, aquela região ela vira um mandato da Palestina, um mandato da Inglaterra. É Sim. o mandato britânico da Palestina, né? O que é Uhum. um mandato? Ele é uma entidade na qual um país administra um determinado território sem reivindicar sua soberania. E é, começa a haver muita imigração judaica na Palestina nesse exato momento. Principalmente os judeus do Império Russo, que eram muito perseguidos de fato. Né? Porque até a Segunda Guerra Mundial e até o advento do movimento nazista, se você perguntasse a alguém qual é o país mais antissemita do mundo, todo mundo ia dizer a mesma coisa: é a Rússia.
Porque lá tem a prática do pogrom, que são os massacres contra os judeus. Então, muitos judeus são o antigo Império Russo. Inclusive, a União Soviética, quando é criada, e inclusive vocês colocarem isso aí como pauta, em um primeiro momento, apoia o Estado de Israel. Ela apoia o Estado de Israel.